Olá, eu sou Titi Vidal e eu tô aqui para falar sobre a semana, o horóscopo da semana, agora do dia 14 a 20 de abril. Uma semana que a gente tem toda uma energia de uma lua que vai crescendo, uma lua que vai ganhando aí proporções maiores cada vez mais, porque no dia 19 ela vai ficar cheia. E essas semanas que a gente tem uma lua cheia, elas sempre são semanas de transbordamento, são semanas que a gente tem uma potencialização daquilo que já vem acontecendo. A gente ainda começa a semana com os efeitos da lua crescente, do quarto crescente, que aconteceu no dia 12, e aí pouco a pouco a gente vai caminhando para essa energia de lua cheia. Então assim, a partir do dia 17 a gente já sente bastante essa força da lua cheia. Ainda mais que a gente tem alguns aspectos bem intensos no céu, então situações chegando aí no limite, as nossas emoções à flor da pele, né? Então assim, se você estiver mais choroso, se você estiver mais melancólica, se você estiver mais magoado essa semana, tem a ver com o céu. Então essa sensibilidade, ela é real, ela tá aí muito forte, ela tá muito presente. E é importante a gente lidar com essa intensidade de uma maneira madura, consciente, porque tem um risco muito alto da gente se irritar, da gente ficar nervoso demais, da gente querer apressar, pressionar as coisas. Isso não vai resolver problema nenhum, isso não vai fazer com que as coisas aconteçam mais rápido. Tem que lembrar que a gente está num ciclo, já desde as semanas anteriores, que vem para testar os nossos limites, que vem para testar os nossos tempos, os nossos ritmos, e com um plus essa semana que é alguns imprevistos, algumas turbulências, alguns contratempos, mudanças nos planos, e aí nessas turbulências da vida que a gente vai ver mesmo quais são os nossos limites e qual é a nossa capacidade de resistência também, né? Essa é uma semana também que ela fala muito aí de como se a gente tivesse meio que uma segunda chance de fazer alguma coisa que a gente não fez nas últimas semanas. Então, também nessa intensidade toda que vem, a gente pode se dar conta que a gente podia ter feito aquilo, ou que a gente queria aquilo, né? E a gente olha para isso e tem essa chance, essa oportunidade de fazer. Isso acontece principalmente no que diz respeito aos relacionamentos, porque, curiosamente, a gente vai ter uma segunda lua cheia no mesmo signo. Então, a lua que fica cheia agora no dia 19, ela fica cheia em Libra. A gente teve uma lua cheia em Libra no mês anterior, então a gente tem uma repetição. Foi no comecinho, agora no finzinho. Então, a gente tem esse repeteco em termos de relacionamento. E aí é uma oportunidade ímpar da gente avaliar como que tá cada uma das nossas relações, o quanto que as trocas são justas, equilibradas, o quanto que a gente dá e recebe na mesma medida. Também é importante pensar se as bases dessas relações são sólidas, se as relações têm estrutura suficiente, e pensar como que a gente lida com cada um dos imprevistos e contratempos e como que as outras pessoas lidam também. E se a gente estiver precisando de alguma coisa ou se o contratempo for levado por nós, né, como que as pessoas reagem a isso, isso também acaba sendo um bom teste para cada uma dessas relações. Isso significa que também pode ser uma semana de rupturas, pode ser uma semana aí da gente perceber aí que algumas coisas estão mais estremecidas. Então tentar olhar para tudo isso com atenção, tentar fazer todos os movimentos que a vida está pedindo com calma, não precisa correr, né? Pensando que também tem uma sorte, também tem alguma coisa aí conspirando a nosso favor, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ter um contato com a realidade. A lua cheia, ela também é sempre boa para isso. É importante sempre a gente entender como que isso funciona para cada um dos signos também, né? Por isso que além de ver esse geral da semana, onde eu detalho, explico um pouco mais sobre tudo que está acontecendo astrologicamente na nossa vida, é importante você também assistir o horóscopo para o seu signo solar e para o seu ascendente. Não sabe qual é seu ascendente? Você pode descobrir gratuitamente no meu site, é www.titividal.com.br. Vamos começar então por Áries, os arianos e arianas, os primeiros do zodíaco, né? A gente tem uma semana aí que para Áries ela é um pouquinho mais turbulenta, um pouquinho mais intensa, uma sensação de pressa, de urgência, querendo resolver as coisas. Então até nessa percepção ali, você tá tendo uma segunda chance de fazer alguma coisa, você vai querer correr atrás, vai querer resolver, vai querer fazer. E aí tem que tomar muito cuidado para não se precipitar, tem que tomar muito cuidado para não agir por impulso. E cuidado extra para não pressionar demais as pessoas, porque pode ter sim uma tensão, uma questão aí ligada a relacionamento. Relacionamentos principalmente pessoais, então vida amorosa, vida familiar, amigos mais próximos, pode ter aí algum até estremecimento. Tem que tomar um pouco de cuidado
para isso não ganhar uma proporção muito grande, até porque você tem um risco de agir sem pensar, sem se dar conta do que você está fazendo, se você está magoando, ou se você está fazendo ou falando alguma coisa que não devia, tá? Então, tomar um pouco de cuidado com as suas atitudes, cuidado também para não dispersar, cuidado para não desperdiçar energia, para não fazer as coisas de uma maneira mais inconsequente também. E é importante para isso você também ter uma base assim, do que funcionou no passado, não repetir os erros do passado, pode ser um momento até que você tenha algumas lembranças nesse sentido. E um momento também importante para você reavaliar suas parcerias de vida, e isso inclui parcerias pessoais e parcerias de trabalho. Signo de Touro, os taurinos e taurinas têm aí uma intensidade muito forte voltada principalmente para as questões de rotina, de trabalho, de dia a dia, da sua agenda. Então, talvez você se sinta mesmo mais levado a ter que organizar a sua agenda, organizar seus compromissos de uma maneira que a sua vida fique mais produtiva, que você consiga dar mais conta do recado. O que é muito legal essa semana? Você vai conseguir sentar e conversar sobre as coisas que estão atrapalhando, estão dando problema, não está conseguindo resolver. Nesse momento você vai conseguir fazer isso, as pessoas estão mais receptivas. É até uma semana muito boa para você trabalhar em equipe, para você fazer coisas com outras pessoas, encontrar amigos também, um momento bem legal. Isso já vem de um tempo para cá, até essa semana ficar muito forte, isso de encontrar amigos, de ter conversas importantes, significativas. O que você tem que tomar cuidado? Com o excesso de romantismo, no sentido de não fantasiar demais, de não criar expectativas demais. E também tomar um pouquinho de cuidado aí com os exageros, com os excessos, né? Então, na hora de comer, na hora de gastar, enfim, tudo que é válvula de escape normalmente de touro, assim, tem uma tendência a estar um pouquinho amplificado. Mas é uma semana que provavelmente você consegue se reorganizar melhor e até ter um tempinho extra para olhar para as suas questões e cuidar mais de você. Signo de Gêmeos, geminianos e geminianas, né? Essa é uma semana que ativa muito a questão de vida social. Então, assim, se você tiver convite para festa, para evento, para fazer coisas em grupo, a semana tá boa para isso. Pode ser um bom momento. É um momento muito agitado, né? Então, é um momento que você vai ter pressa, que você vai ter... tem muita energia, tem muita coisa que você quer fazer, e mil coisas ao mesmo tempo. Então, também tem que ter um pouco de calma, tem que saber meditar, tem que fazer esporte, tem que extravasar, tem que anotar tudo para não se perder, né? Eu mesma tô sempre com o meu planner, né? E então essa é uma semana que vai ser super importante, anotar as metas, anotar o que é prioridade, anotar o que você não pode deixar de fazer, porque senão você vai se perder, porque é muita coisa, aí tem um risco de distração, tem um risco de exagero, e é um momento feliz, né? Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo. Então, para aproveitar as coisas boas, também tem que dar conta ali das coisas chatas, também tem que ter essa organização. É uma semana que também vai pedir muita diversão, então tá com as pessoas queridas, sair, fazer coisas que você gosta, se divertir mesmo, né? Então, aquilo que você mais gosta de fazer, que mais diverte você, tenta fazer mais disso e tentar ser profundo em tudo que você faz, porque o céu também está exigindo um pouquinho isso da gente. Signo de Câncer. Os cancerianos e cancerianas costumam ficar muito sensíveis na lua cheia, né? Então as emoções transbordam, sente mais tudo mesmo, né? Fica tudo mais evidente. Então o que já te deixa feliz vai te deixar mais feliz, o que te deixa triste vai te deixar mais triste. Ainda mais vindo de um quarto crescente que aconteceu com a lua no signo de Câncer mesmo. Então evidenciou mesmo as suas emoções, as suas percepções. É bom aproveitar para olhar o que está legal e o que não está legal na sua vida, olhar os limites, olhar se alguma situação chegou no limite, é hora de resolver, esse é um bom momento para resolver as coisas, tá? Você vai ter contratempos, vai ter imprevistos, não tem muito como fugir disso, o céu está trazendo isso mesmo para você. Isso fica tanto no ambiente doméstico, familiar, assuntos muito pessoais, como questões profissionais. Não pode ter aí algum tipo de mudança na sua vida profissional, alguma coisa que acontece que vá trazer uma mudança no contexto de trabalho, um novo projeto que vem para bagunçar um pouco as coisas. Você tem que ter um pouco de atenção, de cuidado extra aí para não se perder no meio dessas novidades, dessas mudanças, não perder o que é importante. E isso que é importante também são as pessoas. Então você pode ter uma cobrança das pessoas, talvez por estar trabalhando demais, por estar olhando demais para suas coisas. Então, tem que estar bem centrado, tem que estar bem consciente de tudo que está acontecendo para poder organizar as coisas.
Signo de Leão. Os leoninos e leoninas estão numa semana que pede para ficar um pouquinho mais interiorizado, olhar um pouco mais para dentro, cuidar das próprias emoções, resolver coisas do passado. Isso inclui olhar para alguns medos, inseguranças, fragilidades. As questões emocionais estão assim transbordando mesmo, né? Então assim, desejos vindo à tona, alguma coisa assim que você já queria ter feito há um tempão nesse momento pode isso vem, né? Você ter a oportunidade até de alguma coisa acontecer nesse sentido, pode ser que você tenha aí uma vontade de estar junto com alguém, uma vontade de fazer alguma coisa, e isso vem muito forte, e talvez seja a hora mesmo de olhar se não é o momento de alguma coisa acontecer, ou então cortar isso de vez da sua vida, se não for uma coisa saudável, mas avaliar e administrar melhor, de forma mais madura, mais consciente, essa questão dos desejos, tá? Os imprevistos estão aí, os contratempos, os limites, os obstáculos, então eles também servem para você ver o quanto que vale a pena insistir, persistir, ou quanto que você também está perdendo tempo ali, ficando teimoso demais, e é hora de relaxar e aceitar as mudanças que a vida está trazendo para você. Signo de Virgem. Essa é uma semana interessante porque tem muita coisa acontecendo, muita coisa importante. Então, assim, você vai se ver diante de um monte de assunto, um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver. Tem que ter organização, né? Então, assim, como que você vai se organizar? Anotando, priorizando, começando a semana com as coisas mais urgentes, com aquilo que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Tem um foco muito grande nas questões materiais, então assim, cuidar melhor do seu dinheiro, não gastar muito dinheiro, né? Pensar como que você está guardando, fazer um balanço do que você gastou nos últimos tempos. Pode ser que você se empolgue demais, aí acabe gastando aí e fazendo uma dívida, mas daí é importante você ter um planejamento de como que você vai lidar com isso, como que você vai fazer para pagar. Enfim, tem que ter essa organização estratégica com o dinheiro, com as suas coisas de forma geral. Essa é uma semana boa também para resolver coisas burocráticas, papéis, documentos, pendências, até voltando para a questão financeira, se tiver dívida para cobrar, para quitar, também pode ser um momento legal para negociar. Tem que tomar cuidado com todos os tipos de exageros, de excesso, de negligência, então fazer tudo com muita atenção, com muita responsabilidade para não se perder e depois ser cobrado por isso. Signo de Libra. Então, librianos e librianas estão numa semana feliz, no geral, né? Tem aspectos felizes, tem aspectos intensos, mais positivos, trazendo alguns resultados, trazendo algumas conquistas, trazendo algumas percepções importantes, mas a questão dos tempos e dos limites continua aí, isso valendo principalmente para suas relações, então alguns relacionamentos mais difíceis, algumas trocas não tão justas, e a necessidade de você aparar as arestas aí, esclarecer as coisas. É um momento que vem alguns imprevistos, algumas turbulências, algumas coisas que fogem do seu controle, que saem do seu planejamento. E isso também vai te levar a se reorganizar, repensar o que é válido, o que é importante para você. E estar mais em contato com as suas questões, com as suas necessidades, sem esperar tanto que a solução venha do outro. Então também não é uma semana que adiante ainda cobrar muito das outras pessoas. E é uma semana que seria legal assim você se divertir fazendo alguma coisa mais lúdica, alguma coisa mais ligada à arte, à criatividade, ou ir mais ao cinema, fazer alguma coisa nessa linha, pensando que a vida está pedindo um pouco mais de prazer na sua rotina e no seu dia a dia. Signo de Escorpião, escorpianos e escorpianas, um momento muito bom e muito produtivo se você quiser se organizar, se você quiser organizar sua agenda, se você quiser organizar sua rotina, mas é um momento que pede também uma avaliação de como você está se sentindo com relação a cada um dos seus compromissos, a cada uma das coisas que você faz. Pensando que talvez você precise mudar algumas dessas coisas e pensando que isso tem a ver com uma busca por qualidade de vida, que é um dos temas da sua semana, então buscar qualidade de vida, ter saúde, ter energia, dar conta de tudo que está acontecendo, mesmo das coisas que estão chegando aí num limite, que eventualmente estão, de alguma maneira, um pouco mais extremas, tá? É um momento, né, que você pode perceber que tem aí uma inquietação, uma vontade de fazer mais, uma vontade de resolver mil coisas, né? Tem que baixar um pouco essa ansiedade, tem que fazer cada uma das coisas com dedicação, com atenção, com cuidado, pensando que é um momento mesmo de fortes desejos e fortes emoções, mas isso é importante para você olhar para o futuro, pensar no futuro. Vale a pena até pensar em alguma viagem, tá? Falando em futuro, pensando numa coisa prática aí, pensar numa viagem,
Vida social também está muito favorecida e a vida afetiva, que é uma semana de bastante sorte e de mais interação. Então, aproveitar para aprofundar um relacionamento sem ter tanto medo de se envolver. Signo de Sagitário. Tem uma tônica aí na vida social, então assim, compromissos como festas, eventos sociais, eventos culturais, festa do trabalho, aniversário de algum amigo. Esses momentos podem trazer encontros importantes, confraternizações, você conversar sobre assuntos importantes com alguém, conhecer gente nova, né? Tem toda uma dinâmica de você conversar com gente nova, ter umas ideias, as conversas são muito inspiradoras, cheias de insights. Continua sendo um momento favorável para as questões da casa e da família, então tá com as pessoas da família, tá com as pessoas da sua casa, interagir mais com elas, conversar, falar o que você está sentindo, organizar melhor a dinâmica da casa, a rotina da casa, a organização da vida familiar, da vida doméstica. Isso vai te trazer uma paz, vai te trazer uma calma também. E pensar que esse é um momento de buscar mais intimidade nas relações e talvez até ter um pouco mais de tempo para ouvir o que as outras pessoas têm para falar para você, porque você está nessa fase de muita empolgação, então de repente você está aí fazendo mil coisas, resolvendo, só que é legal ouvir se alguém tem algum conselho para te dar, como que as pessoas estão se sentindo, pelo menos com relação aos assuntos que são assuntos comuns. Capricórnio, signo de Capricórnio, capricornianos e capricornianas, tem um foco muito forte aí na questão da casa, da família, né? Um momento importante para se organizar diante das demandas e responsabilidades domésticas e familiares, pensando que é um momento importante para o seu trabalho. Então, assim, você tem um monte de coisa para fazer e tem oportunidade, tá um céu bem legal, assim, até para novos projetos. Se você tiver para começar alguma coisa, esse é um momento legal para começar ou para lançar alguma coisa, alguma ideia, algum projeto, algum evento. Só que para isso a sua vida e a rotina doméstica tem que estar bem em dia, tem que estar bem redondinha para não ter problema, assim, de as pessoas da família cobrando, exigindo a sua atenção, a sua presença. Uma coisa que seria importante é você deixar claro o quanto que você está junto, quanto que você está comprometido, quanto que você gosta. Então a questão, de novo, do falar sobre o que você sente, sobre o que você pensa, realmente ter essa abertura para poder se colocar e se posicionar ouvindo os outros também. Pensar que essa é uma semana que para você tende a ser mais leve, então também não sofrer demais por outros assuntos, não sofrer por antecipação e não colocar mais peso nas coisas do que elas têm de verdade. Signo de Aquário, aquarianos e aquarianas, que estão numa semana ótima para estudar. Então, assim, desde ler um livro ou conversar com alguém sobre algum assunto que te interessa, até fazer um curso, numa palestra, num workshop, enfim, comprar um curso online, ficar aqui assistindo vídeo, né? Então, assim, tudo que traga conhecimento, tudo que possa te inspirar, aumentar e expandir seus conhecimentos, o momento é maravilhoso para isso, vale super a pena se envolver com essa parte intelectual, com essa parte até mais mental.